Olá, nós estamos aqui para conversar com você sobre tributação, um assunto que mexe com todos nós. Estou aqui eu, Nestor Freschi Ferreira, advogado, juntamente com o Kleber Lustre, contador. Iremos pensar um pouquinho sobre a tributação do PIS e da COFINS. Não é novidade para ninguém a altíssima carga tributária que nos alcança, principalmente as empresas. Na verdade, nos últimos anos, as empresas têm sido utilizadas para bancar, para dar estrutura financeira para inúmeros projetos governamentais. O que nós vemos é que, em contrapartida, pouquíssimas coisas têm sido feitas para o desenvolvimento da indústria nacional, para o desenvolvimento do setor produtivo do nosso país. A contribuição do PIS e da COFINS nos apresenta uma distorção clara, que vem prejudicando extremamente o setor produtivo. Por que isso? Porque sobre a produção de bens, sobre cada receita, cada faturamento, há incidência de 9,25% de tributação relativa à contribuição do PIS e à contribuição da COFINS. Como vemos, 9,25% é uma contribuição bastante elevada para as empresas que estão no lucro real e pagam o PIS/COFINS tendo como parâmetro a não cumulatividade. Isto é, as empresas efetuam um pagamento descontando-se créditos relativos a compras que elas fazem. 9,25% não precisa dizer nada, trata-se realmente de uma tributação bastante elevada. Agora, o que eu posso contar, o que eu posso levar em consideração para ser chamado ou para ser utilizado como crédito, no caso do PIS e da COFINS? Aí que vem a grande dificuldade. Alguns conceitos lá do IPI ou do ICMS que geram uma série de distorções e dificuldades que hoje estão chegando nos tribunais, chegando com mais força no Conselho de Contribuintes, o chamado Conselho de Recursos Administrativos da Receita Federal. Kleber, por favor, continue contribuindo conosco. Como o Nestor indicou, a carga tributária tem sido cada vez mais pesada, né? E punindo as empresas que são a produção específica. Muitas empresas não têm uma margem de lucro perante essas alíquotas de 9,25%. E essa tomada de crédito prevista no artigo 3º da legislação do PIS e do COFINS, ela determina conceitos que se apropriam de outras leis, como o IPI e como o ICMS, né? Permitindo que se só tome crédito de PIS e COFINS de produtos ligados diretamente à produção, né? Isso dentro do nosso fator histórico. Constantemente tem sido questionado essa amplitude do que é insumo, do que é matéria-prima, né? E do que é produtos secundários que são usados na produção e até mesmo despesas. E esse conceito tem sido revisto, graças a Deus, a legislação, apesar de estar arcaica, não estar acompanhando, mas o Conselho tem sido favorável em muitas decisões. Podemos mencionar alguns exemplos aqui, onde que a lei não prevê claramente a tomada de crédito sobre alguns insumos, mas o Conselho tem dado ganhos de causa nessa situação, né? E para isso precisa se conhecer cada vez mais a legislação e entender a amplitude do que é insumo, né? Podemos estar com exemplo, os uniformes, né? Dentro de uma indústria, né? Determinadas indústrias no setor principalmente direcionado à alimentação, frigoríficos ou algumas empresas de alimentos necessitam uniformes e IPIs específicos, no qual são normatizados pela vigilância sanitária, por outros órgãos de fiscalização. Se não os tiverem, a atividade se torna inviável, né? No nosso entendimento e também aproveitando o entendimento do Conselho Contribuinte, que está vindo ampliando esse debate do que é insumo, do que é o que pode ser aproveitado de crédito, isso vem de encontro às necessidades e temos notado algumas decisões favoráveis, né, senhor? Para a gente ter uma ideia, se nós buscarmos algumas decisões
em sede de soluções de consulta mais antigas, nós vamos ver tanto os equipamentos de IPI, assim como uniformes, não geravam crédito de PIS e COFINS. No entanto, é óbvio que uma empresa sem os equipamentos de segurança, elas não podem funcionar. As empresas não podem funcionar. Só podem funcionar se tiverem adequadamente os seus trabalhadores equipados, para não sofrer acidentes que possam colocar a vida dessas pessoas em risco. Portanto, aqueles equipamentos são essenciais para que a força produtiva possa continuar trabalhando. Assim é o caso também dos uniformes. Num frigorífico, numa empresa de fabricação de alimentos, o uniforme é muito importante. Se o trabalhador não tiver devidamente equipado, devidamente com o uniforme apropriado, a empresa pode até ser mesmo fechada. Portanto, este item, caso em específico, o uniforme, os IPIs, são fundamentais para a produção. Então, por que não se permitir o crédito sobre as compras relativas? Analisando a jurisprudência, as decisões mais recentes, a gente já percebe uma mudança de entendimento, entendendo-se que estes itens são essenciais, são importantes e, portanto, acabam por gerar crédito de PIS/COFINS. As situações são inúmeras situações. As empresas hoje são extremamente penalizadas, porque a alíquota é cheia sobre o faturamento, sobre a receita, mas a tomada de crédito ela é extremamente restrita. Portanto, tanto os órgãos administrativos como o judiciário começam a olhar com mais detalhe, com mais atenção para a tomada de crédito no caso do PIS/COFINS. E nós que trabalhamos na área precisamos contribuir com esse debate, analisando situações que possam contribuir para que as empresas possam diminuir a sua carga tributária, que não é novidade para ninguém, é uma carga extremamente alta para as empresas na atualidade. Mais alguma coisa a contribuir, Kleber? Sim, e principalmente fazer essa análise e a tomada do crédito, prevendo possibilidades e riscos para que se evite passivos. Então é importante a formulação de provas administrativas a questionamentos da Receita Federal dentro da tomada do crédito. O conceito ele é amplo, mas ele tem que ser pautado por documentação. Podemos ter casos de empresas do mesmo ramo com decisões diferentes, simplesmente decisões porque na parte documental não foi fundamentado o que se propunha na tese. Isto é muito importante. As empresas realmente devem fazer prova. Por que aquele bem, aquele produto, ele é passível de se gerar um crédito a ser apropriado? O que ocorre muito é a falta de controle, a falta da apresentação adequada da documentação à Secretaria da Receita Federal. Por isso que essa informação que o Kleber nos traz, ela é de extrema valia, muito importante. Realmente as empresas precisam se aprimorar na apresentação dos seus documentos quando provocadas pelo fisco. Como a gente vem conversando, as possibilidades são muitas, tendo em vista que a restrição existe. Até pouco tempo atrás, até mesmo combustíveis, por exemplo, gás, que é utilizado para uma empilhadeira, combustível, óleo diesel para uma máquina, a própria Receita Federal tinha bastante restrição com relação à utilização do crédito sobre essas compras. Hoje o entendimento já vem mudando. Já vem mudando por quê? Porque não é possível você ter uma alíquota cheia na saída e uma série de restrições para a tomada de crédito. Imagine numa grande empresa havia uma distorção aí de 4, 5% com relação à tributação. Muitas vezes empresas que a margem de lucro está em 2, 3% e a contribuição do PIS/COFINS representa 4, 5% do seu faturamento. Distorção essa que é absurda, que deve ser realmente combatida por aqueles que trabalham na área, que deve ser muito refletida por todos os operadores, tanto do direito como da contabilidade, os empresários, que estão aí discutindo, analisando e vivenciando essas situações na prática do dia a dia. Portanto, nos próximos vídeos nós estaremos trazendo alguns assuntos que foram objeto de discussões recentes para nós refletirmos sobre a tributação do PIS e da COFINS. Muito obrigado.